Vamos continuar com a aula de Excel, continuando com as principais funções que você deve aprender para a sua prova. Vamos para a função contar-se, conte.se. Essa é a nomenclatura, a maneira que deve ser escrita, conte.se. Bom, essa função, ela vai contar valores dentro de um intervalo se atender a um determinado critério. Temos o intervalo de contagem e o critério que deve ser adotado. Bom, neste caso o intervalo vai de A1 até C3. A1 até C3 é toda a planilha. Essa região que representa A1 até C3. Dentro desse intervalo, os valores maiores que 50. Quais são os valores dentro desse intervalo que atendem à condição maiores que 50? O 60 é o primeiro deles, o 70, segundo, o 90, terceiro, o 60, quarto valor, e o 70 é o quinto valor. Então são 5 valores. O resultado dessa fórmula é o número 5. Ele vai contar a quantidade de valores que atendem à condição. Vamos no Excel executar isso? Então está aí a nossa planilha e vamos executar. Já está aí digitada a planilha, vamos reduzir aqui o espaçamento, vamos reduzir, está aí a nossa planilha. Vamos colocar aqui bordas para ficar bem dimensionado a nossa planilha. E aqui nessa célula vamos expandir e vamos digitar a fórmula para que você observe. Igual conte.se, já está aqui, ó, contar-se. Este é o intervalo de A1 até C3, ponto e vírgula, se atender à condição que deve ficar entre aspas. A condição é maior do que 50. Então, uma vez que você digitou corretamente, fecha parênteses, embora ele vai completar o parênteses e executar. Tecla Enter, está aí, o valor é 5. O resultado, vamos centralizar aqui para que você veja, o valor é 5. O resultado da contagem dos valores maiores do que 50. Bom, eu posso contar, por exemplo, os valores iguais a 50. Tem algum valor igual a 50? Não, zero. Vamos aos valores iguais a 70. Então você pode modificar valores iguais a 70. Se você olhar a planilha, tem 2 valores iguais a 70. Valores iguais a 60. Também tem 2. Então você pode executar isto. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Eu posso colocar, por exemplo, os valores diferentes de 60. Bom, igual a 60 tem 2. Tem 9 valores no total, então ficam 7 valores que não são iguais a 60. Então 7 valores. Todos conseguiram? Ótimo, então vamos retornar à nossa aula. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, a função soma-se. Soma-se, agora é soma. Somar dentro do intervalo se atender a condição diferente de 100. Bom, a condição diferente de 100 significa somar todos, porque não tem nenhum valor igual a 100. Então simplesmente vai somar toda a planilha. Então o resultado, né, dessa nossa fórmula será, vamos ver aí a soma. Então, se eu utilizar a função soma-se, dentro do intervalo, se for diferente, entre aspas, não esqueça, diferente de 100. Diferente de 100, então ele vai somar tudo, a soma dá 460, somou todos os valores da planilha. Bom, por exemplo, se eu quisesse somar os valores iguais a 70, Ora, existem 2 valores iguais a 70. Então, resultado, ó, existem 2 valores iguais a 70, vai dar 140. Estão observando aí? Se eu quiser somar todos os valores iguais a 60, existem 2 valores também iguais a 60. Então, a soma dará 120. Então, você escreve a condição entre aspas, para que seja executado a soma se atender à condição. Então, o resultado disso aqui foi 460, que foi, neste nosso caso aqui, somar valores diferentes de 100, soma tudo. Não tem nenhum valor igual a 100. Continuando, a função soma-se pode ser utilizada de outra forma. A função soma-se pode ter 2 intervalos. O primeiro intervalo é o intervalo em que vai fazer o teste. Neste caso, soma-se de A1 até A3. Este vai ser o intervalo de teste. O teste será realizado na coluna A. E a condição menor do que 50.
Menor que 50 tem dois valores, o 20 e o 30. Está descartado o 60. Bom, esses dois valores não vão ser somados, porque esse último intervalo é o intervalo de soma. Ele vai somar, na verdade, dentro da coluna C, o que estiver relacionado a quem passou no teste na A. Ou seja, o valor relacionado é o 70 e o valor relacionado é o 20. Então, o que ele vai somar, na verdade, é o 70 mais 20 e o resultado será 90. Bom, parece estranho isso, não é? Mas tem uma aplicação muito grande. Observe o nosso exemplo. Primeiro, executar o que foi feito aí. Igual, soma-se. Soma-se, abre parênteses. Então, teremos aqui o nosso intervalo, primeiro intervalo, que é de A1 até A3. A condição menor do que 50, entre aspas, ponto e vírgula, e o outro intervalo, intervalo de soma, que ficou aí na cor vermelha. Então, fechando, teclando Enter, estão vendo aí o valor 90? Este é o resultado, 90. Vamos apagar isso aqui. Foi esse o resultado que obtivemos aí com a nossa função. Agora, para que serve essa função? Tem o seguinte propósito. Vamos abrir aqui uma outra planilha para que você entenda por que isso. Vamos supor que você tivesse aqui a idade das pessoas, a idade e a renda obtida por essas pessoas. Vamos supor, vamos centralizar, idade de 25 anos, 70 anos, 36 anos, 80 anos, 49 anos e, vamos supor, 67 anos. Então, temos aí a idade em anos e a renda. Vamos colocar aqui, já na notação de moeda, vamos supor que a pessoa tem uma renda de R$4.000, R$2.000, R$6.000, R$8.000, R$6.000 e R$15.000. Bom, se eu quiser somar a renda das pessoas com mais de 65 anos, então vou usar essa fórmula, soma-se. Vamos ver como? Soma-se. Vamos somar se a idade, que está aqui, ó, a idade for maior do que 65 anos. Estão vendo aí por que usar dessa maneira? Testa em uma região, soma em outra. Agora vamos somar as rendas. Então, testa a idade e soma as rendas. Quem tiver mais do que 65 anos vai ter a renda somada. Então, a renda vai ser de, vamos ver aqui o que é que faltou, somar, soma-se, deu erro, é soma-se. Então, está aí, ó, 25.000, ou seja, foi somado a renda 2.000, que tem 70 anos, 2.000, mais 8.000 dá 10.000, mais 15.000, 25.000. Então, foram somadas três rendas, a de 2.000, a de 8.000 e a de 15.000. Essas três rendas foram somadas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, essas três aí que eu marquei foram somadas e o resultado foi 25.000. Por isso que essa função é importante. Você testa uma coluna e soma a outra. Bom, minha gente, vamos retornar e continuar para que você possa aí aprender cada vez mais sobre o Microsoft Excel e possa responder as questões de prova. Bom, temos uma questãozinha aqui, olha só a aplicação disto. Vamos ver como é que funciona. Está aí, ó. A execução da fórmula soma-se, temos dois soma-se. Soma-se de C4 a C8, se for maior que 23. De C4 a C8 está aqui, ó, na nossa planilha. Maior que 23, bom, maior que 23 só tem um valor, que é 56. Ó. Então, esse aqui vai dar só 56, só tem um valor. Então, ele vai somar o 56, né, porque tem uma soma aqui que vai ser feita com esses dois resultados do soma-se. E o outro soma-se é de D4 a D8. D4 a D8 vai somar se for menor que 19. Menor que 19 tem o 15, o 18 e o 18. São menores que 19. Então, vai somar 15 mais 18 mais 18. Então, essa é a soma total. Vamos fazer aí 56 mais 15 mais 18 mais 18. 11, 6 e 5, 11. Com 8, 19, 27. Vai 2. 12, 5, 7 e 3, 10. Ó. Então, o resultado dessa fórmula é 107.
Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, o ideal, né, é que você executasse esses cálculos. Vai para o Excel, digita essa planilha, digita essa fórmula e confere. Tá bom? A gente não vai fazer isso aqui, né? Porque senão aí vai perder muito tempo de gravação aí, você ficar olhando. Então você mesmo pode executar isso. Você vai lá, faz a sua planilha, vai lá e executa isso aí. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então é assim que aparece a questão na prova sobre a função soma-se. Bom, vamos à função se. A função se é uma função que tem 3 partes. A primeira parte é um teste. Vem antes do primeiro ponto e vírgula. Está aqui o primeiro ponto e vírgula, antes dele temos o teste. Entre o primeiro e o segundo ponto e vírgula, executa se o teste for verdadeiro. E depois do segundo ponto e vírgula, executa se o teste for falso. Então essa é a forma da função se. Então temos aí o teste, 3 é menor do que 4, é verdadeiro. Se é verdadeiro, executa a parte se verdadeiro, a segunda parte. Ou seja, multiplica 2 vezes 3. E o resultado de 2 vezes 3 é igual a 6. A última parte não faz, porque só executaria se fosse falso o teste. O teste foi verdadeiro, executa a segunda parte. Se o teste for falso, executa a terceira. Vamos ver no próximo exemplo. Ó. O próximo exemplo, 3 é maior que 4? Falso. O nosso teste aí, 3 maior que 4 é falso. Então, a segunda parte não executa, porque só executaria se o teste fosse verdadeiro. Então, o resultado será escrever a palavra Brasil. Então, está aí, não é descrito como funciona a função se. Tem 3 partes, o teste, se verdadeiro, se falso. Vamos ver aqui a execução disto. Vamos pegar uma outra planilha para poder executar aqui essa fórmula. A função se, para que você veja. Igual se a condição foi, primeiro, 3 menor do que 4. Se 3 é menor do que 4, vai fazer 2 vezes 3. Se não, vai escrever a palavra Brasil. Pronto, está aí. Ó. Vamos executar. 3 é menor do que 4? É. Então vai fazer 2 vezes 3, 6. Viram o resultado? Agora, vamos copiar essa fórmula. E vamos mudar. 3 é menor do que 4? 3 maior do que 4. Vamos colocar 3 maior que 4? Se 3 é maior que 4, falso. Então o resultado será Brasil. Estão vendo aí? Numa tivemos 3 menor do que 4. É verdadeiro, faz 2 vezes 3. A outra, 3 maior que 4 é falso. Então o resultado será o texto, a palavra Brasil. Bom, minha gente, espero que você tenha acompanhado essa ideia. Essa é a função se. Mas vamos a mais exemplos dessa função. Muito importante nas provas de concurso. Vamos ver esse exemplo? Se B2, o nosso teste está aqui. Ó. Se B2 é menor que 30, vamos verificar se B2 é menor que 30. O valor de B2 na nossa planilha é quanto? Está aqui, ó, o B2. Ó. O valor de B2 é 90. 90 é menor que 30? Não, isso é falso. Se é falso, ó, essa parte aqui, executa-se verdadeiro, não vai ser executada. A última que executa-se falso será. Então vai pegar o C1, que é 40, e vai dividir por 2. 40 por 2, 20. Então esse vai ser o resultado desta fórmula nesta planilha que foi colocada. Todos conseguiram acompanhar a brincadeira? Então está aí. Ó. Vamos ver, executando aí rapidamente, temos essa planilha. Vamos lá. Temos aqui a planilha. Então vai ficar se, abre parêntese, se o valor de B2 for menor, vamos ver aqui, menor do que 30. Menor do que 30, ponto e vírgula, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2 vezes A2. 2 vezes A2. Se não, vai pegar o valor de C1 e dividir por 2. Então, essa foi a nossa fórmula. Então, o resultado foi 20. Vamos ver aí. Tecla Enter. Estão vendo aí que o resultado é 20?
Então você pode executar isso aí para você começar a treinar essas fórmulas e na hora de fazer a prova é importante. Você viu a questão ali sobre o soma-se, como é importante que você memorize e saiba desenvolver essas fórmulas. Vamos para outra. Agora temos a função e dentro da função se. O nosso teste é toda essa parte aqui, ó, que é a função e, até o primeiro ponto e vírgula do se. Temos o ponto e vírgula da função e, só que aqui está o primeiro ponto e vírgula da função se. E o segundo ponto e vírgula. Então tudo isso aqui é um teste. Só que esse teste usa a função e. Depois executa se verdadeiro e a última parte se falso. Os pontos e vírgulas aí eu marquei que determinam cada parte da função se. Bom, vamos ver primeiro se C1 é diferente de 10. Ó. C1 é diferente de 10. Qual é o valor de C1? 40. 40 é diferente de 10? Sim. E a outra condição, A3 igual a 30. E A3 igual a 30. A3 é igual a 30? É. 30 igual a 30. Então, temos 40 diferente de 10 verdadeiro e 30 igual a 30 verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, o E dá resultado verdadeiro, de acordo com a lógica matemática, e o Excel usa isso. Se é verdadeiro, a última parte não será executada a segunda parte, a soma de A1, que tem o valor 60, com A2, que é 20. 60 mais 20 será o resultado dessa fórmula, 80 é o resultado dessa fórmula. Todos conseguiram acompanhar o que foi feito? Então está aí, ó, para você ver mais exemplo da função se. Continuando, vamos para o próximo exemplo da função se. Uma função se dentro da outra. Vamos ver como é que funciona? Vamos começar. Se, nosso teste está aqui, o nosso primeiro teste, o teste da primeira função se. Teste. O ponto e vírgula e o ponto e vírgula. Então, se verdadeiro, cai dentro do outro se. Se falso, dá zero. Se falso, então o valor vai ser zero. Vamos ver, C2 é menor ou igual a 40? C2 é 70. 70 é menor ou igual a 40? Claro que não, esse teste é falso. Se é falso, esse se aqui não vai ser executado. Ó. Só executaria se fosse verdadeiro. Então o resultado vai ser direto o zero. Zero é resultado. Zero vai ser o resultado dessa fórmula. Não vai executar, não vai entrar não vai entrar no segundo se. Já vai direto para o zero. Bom, vamos fazer essa questão de novo, só que mudando agora, ó, C2 maior que 40. Vamos ver o que acontece? C2 maior que 40 é o nosso teste. C2 maior que 40, o C2 é 70. 70 é maior que 40. Verdadeiro. Bom, se é verdadeiro, entra no segundo se e executa o novo teste. Qual é o novo teste? B2 diferente de 20. Quem é B2? 90. 90 é diferente de 20? Verdadeiro. Se é verdadeiro, então, executa essa parte, ó, se verdadeiro. Não executa a última, se falso. Então, o resultado vai ser o A1 é 60, elevado ao quadrado, e o resultado é 3.600 dessa fórmula. Todos conseguiram acompanhar passo a passo o que foi feito? Então é necessário que você consiga desenvolver essas fórmulas para que possa responder corretamente as questões. Como eu disse, de preferência executá-las no Excel, para entender o funcionamento. Está sendo explicado, você vai lá e executa. Vamos ver umas questõezinhas aí de prova. O Microsoft Excel 2016, vamos ampliar para que você possa aí acompanhar. O Microsoft Excel 2016 em português possui a função E. Ó, a função E. A função E é formada por teste 1, ponto e vírgula, teste 2. Se todos os testes forem verdadeiros, chega até o teste 30. Se todos os testes forem verdadeiros, o resultado da função E é verdadeiro. Então, assinale a alternativa que descreve corretamente a utilidade dessa função no Microsoft Excel. Somar duas datas? Não, não é para somar duas datas. Determinar logicamente se todas as condições de um teste são verdadeiras. Ó, está aí, ó, gabarito letra B. Se todos os testes forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro.
Bom, letra C, vai concatenar o texto contido? Não, claro que não é concatenar nem somar. Concatenar os valores numéricos? Claro que não. Somar duas datas? Claro que não. Então, o resultado é letra B. O objetivo da função E é determinar, logicamente, se todas as condições de um teste são verdadeiras. Se tudo for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Caso contrário, falso. Então temos aí uma questãozinha de prova aí sobre a função E. Tudo, não é, que tem nessa parte de funções aí apareceu em prova, que foi citado nesta aula, e é bom que você treine o máximo que puder. Bom, o usuário do Microsoft Excel, versão 2013 ou 2016, mas também serve para as anteriores, não muda nada, em sua configuração padrão e versão em português, adotou a seguinte planilha. Vamos ver aí. Bom, na verdade a função aqui é soma-sis. Soma-si tem nas versões anteriores, soma-sis realmente só tem na 2013 e 2016. Posteriormente foi digitada a fórmula a seguir na célula D7, soma-sis. Essa fórmula foi digitada. Bom, e ele quer saber o resultado produzido em D7. O soma-sis tem várias condições, tem mais de uma condição. Bom, a região de soma foi definida aqui, ó. A região de soma está aqui, A1 até A6, essa é a região de soma. Agora, as condições são de B1, isso aqui é uma das condições, condição 1. Aqui vai ser a condição 2. Você pode ter várias condições. A condição 1 é de B1 até B6 maior que 3. B1 até B6 maior que 3, então temos este valor, este e esse. A segunda, C1 até C6 menor do que 7. Menor que 7 em C1 até C6 temos o 1, o 6, o 5 e o 6. Bom, esse soma-si, né, a soma acontece se atender às duas condições dadas. O que é que atende às duas condições dadas? O 2 atende às duas condições dadas só. Né? O valor 2 atende às duas condições, tem mais algum aqui menor que 7. Né? 1 é maior que 3. Maior que 3 tem o 10 também, ó, não contei. Maior que 3 tem, na coluna B tem o 10. Então esse aqui também atende. Ó. Então observe que o resultado vai ser o 2 com o 7. O 2 e o 7, o resultado é 9. Todos conseguiram acompanhar? Gabarito da questão, o 9, o valor 9. Vamos ver como executa isto? Vale a pena praticar. Em primeiro lugar, vamos escrever a nossa planilha. Né? Temos que escrever a nossa planilha. Vamos colocar aqui do lado, vamos escrevendo 2, 3, 1, 8, 9 e 7. E o último, 7. 9. Digitei o 7 duas vezes, vamos apagar. A próxima coluna, 4, 6, 1, 8, 3 e 10. Estão vendo aí? Então você pode fazer isso, ó. 6, 9, 1, 8, 6 e 5. Bom, uma vez que você tem a planilha, vamos escrever a nossa fórmula agora. A nossa fórmula está aqui, ó. Vamos apagar e vamos escrever a fórmula nessa posição. Igual soma-sis. Essa versão aqui tem, que é a versão 2016 que eu estou usando. Vai pegar a primeira parte, ó, vai até 7. Primeira parte, de A1 até A6, ponto e vírgula. Agora, a segunda maior que 3. Vamos pegar a segunda coluna maior do que 3. Segunda coluna maior do que 3. A condição é... Vamos lá, nossa fórmula, ponto e vírgula, entre aspas, maior do que 3. Ponto e vírgula. A próxima coluna, a condição é menor do que 7. Menor do que 7.
Então, demora um pouquinho, ó, mas vale a pena. Estão vendo aí que o resultado é 9? Conferimos aqui que o resultado da nossa fórmula é 9. O primeiro intervalo é o intervalo de soma, aí vem as condições. Primeira condição com a coluna B, segunda condição com a coluna C. E o resultado está aí, 9. Essa é a função soma-cis. Bom, minha gente, vamos continuar. Temos muito a falar. Então, temos aí mais um exemplo feito e vamos para o próximo. Bom, o Microsoft Excel disponibiliza diversas funções matemáticas que possibilitam ao usuário realizar diversos cálculos complexos. Qual a função do Microsoft Excel 2010? Pode ser 2016, 2013, tanto faz, que retorna a data e a hora atuais formatadas como data e hora. Bom, qual é a função que retorna a data e hora? Dia, data, hora ou agora? Vamos executar isto? Então, para você saber, né, identificar qual é a função que retorna a data e hora, vamos executar. Bom, não precisa ser executado aqui, né? Então vamos pegar aqui uma planilha, vamos colocar mais uma planilha para que a gente possa executar. A primeira é a dia, função coloca igual, não esqueça, ó, e digita dia. Então, não tem argumento, só é colocar isso, ó, o dia, né? Então, a função dia, não, série, tem que ter um argumento, número de série, 2. Então, ó, tá aí o dia. A função dia. A função data, a função data tem que colocar ano, mês e dia. Ano, bom, vamos colocar aqui 2018, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, mês 10, dia 24. Então, tecla Enter, ele formata, estão vendo aí? A função data. A função hora, veja aí o resultado da função hora. A função hora tem um argumento, ó, número de série, vamos colocar aqui 5. A função hora. Vamos ver o resultado. E a função agora. Agora, estão vendo aí o que executou a função agora? Retorna data e hora. Então, a questão pedia qual função do Microsoft Excel 2010 retorna a data e a hora. A função que retorna a data e hora é a função agora. Então, esse é o gabarito. Tudo ok? Então, é bom que você treine, vai lá e executa essas funções, que é interessante, né? Saber como é que elas são executadas. Então, a função agora, ela não tem argumento, só é você colocar agora, sem o argumento, e você tem aí a data e hora como resultado. Tá bom? Tem a função data, onde você define primeiro o ano, depois o mês e depois o dia, e ele vai formatar aí, né? Dar o resultado formatado. Todos conseguiram acompanhar? Então vamos para a próxima questão. O Microsoft Excel disponibiliza diversas funções matemáticas que possibilitam... Bom, isso aí já foi visto. Bom, minha gente, vamos partir para os operadores de referência agora. Vimos aí, até o momento, os operadores aritméticos, os operadores de texto, operadores de comparação, operadores lógicos. Vamos, na próxima etapa, ver os operadores de referência. Só que não vai ficar para essa aula, porque essa aula já se estendeu um bocado, né? A gente já viu muito conteúdo. É necessário que vocês parem, revisem, para que realmente absorvam esse conhecimento. Até lá, ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula.